Boa noite a todos e a todas. Vamos conversar hoje sobre a novela A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói, escritor russo que viveu entre 1828 e 1910 e é considerado um dos maiores romancistas de todos os tempos, pelo conjunto de sua obra, que inclui contos, novelas e romances, como Ana Karenina e Guerra e Paz, além de peças de teatro e ensaios filosóficos. Como intelectual, Tolstói, apesar de ter nascido numa família aristocrática, adotou ideias anarquistas, cristãs e pacifistas, a partir de uma interpretação pessoal dos ensinamentos. Tornou-se vegetariano e influenciou as teses de não. Em sua busca pela espiritualidade, Tolstói chegou a renunciar a todos os seus bens e ingressar num mosteiro cristão ortodoxo. Mas pouco tempo depois fugiu com o objetivo de viver como um simples camponês, sendo encontrado morto numa estação de trem aos 82 anos de idade. Em sua ficção, o autor russo consegue conciliar a aventura, a peripécia, a criação de personagens e tramas com a riqueza de ideias, com sutileza e engenhosidade. A Morte de Ivan Ilitch, por exemplo, discute o sentido da existência humana em um mundo regido pela banalidade, sem deixar de ser uma história que tem a sua própria lógica fabulatória. Sua escrita é simples, direta, faz uso de diálogos, incorporando a linguagem coloquial, evita descrições desnecessárias e coloca o foco narrativo na sequência de ações, pensamentos e emoções dos personagens. A própria biografia de Tolstói é plena de aventuras. Abandonou os estudos universitários, sendo considerado, abre aspas, incapaz e sem interesse no aprendizado, fecha aspas, por seus professores. Levou vida boêmia em Moscou e São Petersburgo, acumulando dívidas. Ingressou no exército, começando a escrever durante o seu período militar. Depois, desligou-se da corporação e fez 2 viagens pela Europa, desenvolvendo, então, o seu pensamento anarquista e pacifista. Após testemunhar uma execução em Paris, declarou: a verdade é que o Estado é uma conspiração desenhada não somente para explorar, mas, acima de tudo, para corromper seus cidadãos. De agora em diante, eu jamais servirei a governo algum e em todo lugar. Fecha aspas. Seu pensamento político era próximo ao de Proudhon, a quem elogiou, afirmando ser esse líder anarquista, abre aspas, o homem que entendeu o significado da educação e da imprensa de nosso tempo. Fecha aspas.
estudioso da filosofia védica, assim como outros autores europeus do período, como Schopenhauer. Tolstói adotou o conceito de ahimsa, palavra sânscrita, geralmente traduzida como não violência, após ler o poema sagrado Tirukural, e manteve correspondência com Gandhi. Na área social, o escritor fundou 13 escolas para filhos de camponeses e escreveu um ensaio sobre o seu pensamento pedagógico, que incluía o conceito de gestão democrática da escola. Mas a sua atuação nessa área foi interrompida pela ação da polícia czarista, desconfiada de alguma intenção subversiva em relação ao regime monárquico feudal do czar. O conhecimento da vida e do pensamento de Tolstói é essencial para a compreensão de suas obras, entre elas A Morte de Ivan Ilitch, novela dividida em 12 capítulos curtos que analisaremos agora. À semelhança de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, o livro de Tolstói não começa pelo início, mas pelo final da história, ou seja, a morte do protagonista. Há diferença do escritor brasileiro, que narra a história em primeira pessoa, na voz de um defunto autor. O novelista russo prefere fazer a narração em terceira pessoa, usando para isso a voz do narrador onisciente, que não apenas descreve fatos, mas conhece o passado, o presente e o futuro dos personagens. Descreve suas emoções e ideias, como se fosse um pequeno Deus. Logo no primeiro capítulo, sabemos quais são as reações emocionais dos amigos e familiares de Ivan após o seu falecimento. A viúva, Praskovia Feodorovna, representa o papel de uma mulher que está em luto, mas pensa realmente na herança deixada pelo marido e em possíveis artigos de lei que permitam a ela receber um pouco mais. Piotr Ivanovich e outros amigos do falecido, colegas de trabalho no Ministério da Justiça, sonham com novas vagas na carreira, promoções e aumentos de salário. Conforme escreve Tolstói, vamos ler aqui duas citações. Na página 8, da edição do Publifolha. Além das considerações sobre as prováveis promoções e transferências que a morte de Ivan Ilitch acarretaria, a própria morte de pessoa tão próxima deles despertou, como de costume, em cada um dos membros do tribunal a tranquilizadora sensação de que escapara. Ora bem, ele morreu e eu estou vivo, pensou ou sentiu cada qual. Quanto aos amigos mais chegados de Ivan Ilitch, os chamados íntimos, unânime e involuntariamente consideravam os aborrecidos deveres a cumprir, acompanhar o enterro e fazer uma visita de pêsames à viúva.
depois na página 14. Pietro Ivanovitch, como é penoso, como é terrivelmente penoso, diz Praskovia Fyodorovna, e tornou a chorar. Ele suspirou e esperou que ela acabasse de se assoar. Então disse: creia-me, senhora. Ela, porém, interrompeu-o e, muito loquaz, atacou o assunto que, na realidade, era o único que desejava tratar com ele, ou seja, como precisaria agir para obter dinheiro do tesouro pela morte do marido. Fingia aconselhar-se com ele sobre a pensão a receber, mas depressa Piotr Ivanovitch percebeu que ela estava a par de tudo, até os mínimos pormenores, perfeitamente conhecedora, inclusive de trâmites que ele mesmo desconhecia. Muito bem. Todo o velório é um ambiente carnavalizado, conforme o conceito de Mikhail Bakhtin, em que temos a quebra de fronteiras entre o solene e o profano, o sublime e o grotesco, a quebra da ordem moral e a irrupção do humor e da sensualidade, que se apresentam de maneira ora sutil, ora enfática, no texto de Tolstói. Vamos ler mais algumas páginas. Piotr Ivanovitch não cessava de fazer o sinal da cruz e de inclinar ligeiramente a cabeça, endereçando suas piedosas reverências indistintamente ao caixão, ao chantre e aos ícones colocados sobre a mesa, num canto do quarto. Depois, quando achou que já se persignara suficientemente, parou de fazê-lo e entrou a examinar o defunto. Schwartz aguardava-o na sala contígua, as pernas abertas, as mãos atrás das costas, brincando com a cartola. Um simples olhar para a figura prazenteira, limpa e elegante do amigo refez Piotr Ivanovitch. Compreendeu, incontinente, que Schwartz pairava acima daquelas coisas e não se entregava a impressões acabrunhantes. O simples aspecto dele dizia que o incidente do funeral não teria força bastante para alterar a ordem dos acontecimentos, isto é, nada o impedia de pegar o baralho de noite e embaralhar as cartas, enquanto um criado colocava 4 velas novas na mesa. Em suma, não havia motivos para se supor que as exéquias iriam impedi-los de passar o serão agradavelmente, como sempre o faziam. E foi, aliás, o que ele sussurrou a Piotr Ivanovitch, convidando-o a participar de uma partidinha na casa de Fyodor Vassilievich. Já no final do capítulo. E então, amigo Gerasim, perguntou Piotr Ivanovitch, para não deixar de dizer alguma coisa. Sente muito? Fez-se a vontade de Deus. Todos nós teremos de passar por isso, respondeu, mostrando os alvos e úmidos dentes de Mujik. Mujik é camponês. E, como pessoa muito ocupada,
abriu rapidamente a porta da frente, chamou um cocheiro, ajudou Piotr Ivanovitch a subir no carro e voltou apressadamente, como se estivesse ansioso para se entregar a qualquer outra tarefa. Depois do cheiro do incenso, de cadáver e de fenol, foi um verdadeiro prazer para Piotr Ivanovitch respirar o ar puro. Para onde, senhor? Perguntou o cocheiro. Ainda é cedo. Toque para a casa de Fyodor Vassilievich. E para lá foi. Ao chegar, encontrou os jogadores acabando a primeira partida, de maneira que ainda pôde participar da seguinte. Ou seja, o que deveria ser uma reunião de familiares, amigos, colegas de trabalho, para lembrança do falecido, para um último adeus, né, para uma manifestação de pêsames, se transforma numa farsa, num evento quase circense, né, ou carnavalesco. Bem, os personagens, quase todos, pertencem à pequena nobreza, ao funcionalismo público, ou a setores profissionais com certo status, como é o caso dos médicos. Uma das poucas exceções é o jovem camponês que serve de criado de Ivan em seus últimos momentos. Assim como acontece na prosa de Gogol, Chekhov e Dostoiévski, também Tolstói retrata a burocracia estatal russa do século XIX como um estamento altamente conservador, hipócrita, oportunista, autoritário, afeiçoado a normas, leis, regras de conduta, ao mesmo tempo que, na vida privada, os burocratas tinham amantes, apreciem a bebida, o jogo ou a taberna, sem nenhum sentimento de empatia, mesmo pelos seus pares. Tolstói critica ainda o parasitismo social e a inutilidade de muitos setores criados no funcionalismo público por conveniências políticas, como ele diz na página 17. A vida de Ivan Ilitch era das mais simples, das mais vulgares e, contudo, das mais terríveis. Juiz do tribunal, falecia aos 45 anos. Era filho de um funcionário que, tendo servido em vários ministérios e departamentos em Petersburgo, fizera aquele tipo de carreira que leva as pessoas a uma situação da qual, pela antiguidade, não podem ser demitidas, embora seja cabal e reconhecida a sua incompetência para exercer qualquer posto de maior responsabilidade. Por essa razão, recebem cargos fictícios, com ordenados de 6 a 10 mil rublos, nada fictícios, com que vivem até avançada idade. Assim era o conselheiro privado, Ilá Yefimovitch Golovin, funcionário inútil de várias repartições supérfluas. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. O casamento, outro alvo da prosa de ficção realista, é apresentado na novela de Tolstói
como uma conveniência útil para apresentação na sociedade, para eventuais momentos íntimos, mas, por outro lado, fonte de aborrecimentos pela total ausência de amor e companheirismo entre Ivan e sua esposa, com a qual conviveu, no entanto, por quase 20 anos. Vamos ler algumas páginas. Praskovia Fyodorovna pertencia à excelente família, não era feia e possuía uma pequena fortuna. Ivan Ilitch poderia ter aspirado a um partido melhor, mas aquele já era bem satisfatório. Ele tinha apreciáveis vencimentos e ela, conforme esperava o noivo, teria uma renda mais ou menos igual. Dizer que Ivan Ilitch se casou por ter se apaixonado pela moça e por ter encontrado nela uma compreensão para a sua concepção de vida, seria tão incorreto quanto afirmar que se consorciara porque a sua roda social aprovava o enlace. Esposou-a movido por suas próprias razões. O casamento lhe proporcionava particular satisfação e era visto como uma boa solução pelos seus amigos mais altamente colocados. Ivan Ilitch se casou, portanto, por mera formalidade. A esposa, sem motivo real, começou a arruinar a alegria e a decência da sua vida. Eram ciúmes infundados, exigências de cortejá-la, implicâncias mesquinhas e cenas grosseiras, por dar cá aquela palha. A princípio, Ivan Ilitch cuidou neutralizar os dissabores da situação, assumindo aquela atitude superior e digna que até na vida corrente proporcionara sempre bons resultados. Fingir que ignorava o mau humor da mulher e prosseguir a viver na mesma despreocupada frivolidade, convidando amigos para jogar em sua casa. À proporção que a mulher se tornava mais irritadiça e exigente, ele ia transferindo o centro de gravidade da sua vida para o trabalho, querendo melhorá-lo cada dia, e cada dia ficando mais ambicioso. Do seio familiar, só exigia a mesa, a dona da casa e o leito, como comodidades que ele poderia proporcionar, além das formalidades exteriores que a opinião pública exige. Praskovia Fyodorovna culpava o marido por todos os transtornos ocorridos na nova residência. A maioria das conversas entre os dois, sobretudo as referentes à educação das crianças, reanimavam passadas discussões e ameaçavam, a cada momento, degenerar em brigas feias. Todos desfrutavam boa saúde. Não se podia chamar de doença o gosto esquisito que Ivan Ilitch dizia sentir de vez em quando na boca, bem como certa sensação incômoda no lado esquerdo do ventre. Mas essa sensação incômoda começou a aumentar e, embora não se manifestasse com dor, converteu-se num permanente peso que gerava em Ivan Ilitch um contínuo mau humor. E o mau humor, cada dia mais acentuado,
entrou a perturbar a vida fácil e decente que levava a família Golovin. As rusgas entre o casal se acentuavam. Desapareceu a atmosfera amena, só ficando a muito custo o decoro. As cenas voltaram a se repetir e apenas bem poucas e pequeninas ilhas subsistiram que o marido e mulher pudessem abordar sem uma explosão. Praskovia Feodorovna tinha agora motivos de sobra para dizer que o marido era um gênio difícil, com o peculiar hábito de exagerar, dizia que sempre ele tivera um gênio horrível, e só mesmo com a bondade de que ela era dotada, pudera aturá-lo durante 20 anos. Passou a desejar que ele morresse, mas como a morte iria privá-la do ordenado, mais cresceu a sua raiva. Considerava-se supremamente infeliz, porque nem mesmo a morte dele poderia salvá-la. E, embora escondesse o seu desespero, a sua exasperação só fazia exaltar a do marido. Bem, os conflitos do casal vão se avolumando ao longo da narrativa, até a doença e morte do protagonista. Os filhos são apresentados de maneira lacônica. Do filho adolescente, pouco sabemos, além de sua semelhança física com o pai e o caráter indisciplinado. Da filha, sabemos que é jovem e noiva. Ambos nada comentam a respeito da morte do pai, nas poucas vezes em que entram em cena. A dimensão temporal da novela é clara, o final do século XIX, que corresponde também à velhice de Tolstói. A dimensão espacial é urbana, transcorre em São Petersburgo, mas quase não há descrições de ruas, avenidas, parques, prédios ou outras imagens espaciais. Em compensação, a descrição física do corpo de Ivan, já no caixão, é detalhada. Página 18. Não. Como é próprio dos mortos, aquele estava pesadamente espichado, os endurecidos membros afundados no forro do esquife, a cabeça para sempre apoiada no travesseiro, e mostrando a fronte de um amarelo de cera, as têmporas úmidas e cavadas, e um nariz saliente, que parecia pesar sobre o lábio superior. Mudara consideravelmente, emagrecera ainda mais depois da última visita de Piotr Ivanovitch. Mas, como é próprio dos mortos, o seu rosto ficara mais belo e, sobretudo, mais digno. A linguagem da novela é quase sempre coloquial, embora também sejam usadas palavras e expressões em francês, numa caricatura satírica ao esnobismo da elite russa e daqueles que pretendiam ascender a ela. A arrogância de médicos e juízes, assim é descrita por Tolstói. O clínico dizia: isto e aquilo indicam que o senhor
tem isto ou aquilo, mas se o exame não confirmar que o senhor tem isto e aquilo, devemos levantar a hipótese de ter isto ou aquilo. E supondo-se que sofre disto ou daquilo, então, e assim por diante. Ivan Ilitch só se preocupava com uma coisa: o que tinha era grave ou não. O doutor, porém, não ligava para a descabida pergunta. Do seu ponto de vista, o capital era decidir entre um rim flutuante, uma bronquite crônica ou uma afecção do seco. Não estava em pauta a vida de Ivan Ilitch, mas sim decidir pelo rim ou pelo seco. E o facultativo, brilhantemente, resolveu, segundo pareceu a Ivan Ilitch, a favor do seco, ressalvando, porém, que um exame completo de urina poderia fornecer novos subsídios para possível reconsideração do diagnóstico. Exatamente o que Ivan Ilitch fizera 1000 vezes, e com o mesmo brilhantismo em relação a um acusado. De maneira igualmente brilhante, o médico fez a sua conclusão e, triunfante, até jubilosamente, olhou por cima dos óculos para o acuado, para o acusado. Mas Ivan Ilitch, pela conclusão científica, inferiu que as coisas andavam mal para o seu lado, embora isso fosse indiferente para o médico e talvez para todo o mundo. E a conclusão chocou-o profundamente, despertando nele um grande sentimento de comiseração por si mesmo e de ódio ao médico, pelo pouco caso com que encarava matéria de tamanha importância. Em outra passagem, Ivan Ilitch vai fazer uma comparação entre o modo de agir do médico e o seu próprio modo de agir como juiz, não vendo muita diferença entre as duas atitudes. Também é feita uma curiosa crítica às atividades caritativas da aristocracia, que pretendia apresentar-se como exemplo de virtude cristã, desde que isso não alterasse a divisão de classes. Por exemplo, aqui. Praskovia Feodorovna chamou-o de idiota e imbecil. Ele pôs as mãos na cabeça e, desatinado, aludiu ao divórcio. Mas o baile havia sido divertido. A frequência fora de gente fina. E Ivan Ilitch dançara com a princesa Trufonova, irmã da conhecida fundadora da Sociedade Beneficente Remova o Meu Sofrimento. Parece o nome de um programa social do Michel Temer ou do Bolsonaro, né? Remova o Meu Sofrimento. Tolstói tem um humor muito fino. Se a crítica às instituições indica a influência anarquista no pensamento de Tolstói, a lenta agonia de Ivan, sua prolongada e misteriosa doença, e, finalmente, o óbito, nos fazem pensar na via dolorosa do cristianismo, no sofrimento como caminho para a salvação. Porém, com um viés existencial. O que atormenta Ivan não é apenas a dúvida sobre a existência da vida após a morte, mas, sobretudo, a constatação de que as suas escolhas o levaram a uma vida medíocre, falhada, irrelevante.
poucos sentirão a sua partida. Talvez apenas o criado pessoal, e após a divisão de seus bens, será mergulhado no esquecimento. Antes mesmo de um marido morrer, sua esposa vestira-se com elegância para ir ao teatro e chamar o padre para dar a extrema unção ao moribundo. A reflexão existencial do protagonista é acompanhada por mudanças em sua aparência física e no seu estado emocional, muito debilitado, às vezes quase infantil. Vamos ler algumas páginas sobre isso que dissemos há pouco. Eu deixarei de existir, mas o que haverá depois? Nada. Então, onde estarei quando não mais existir? Será realmente a morte? Não, não quero morrer. Soergueu-se, quis acender a vela, tateou-a no escuro com as mãos trêmulas, derrubou o castiçal que caiu no chão, deixou-se tombar sobre os travesseiros. Por quê? Tanto faz. E perscrutava a escuridão com os olhos arregalados. A morte, sim, a morte. E nenhum deles sabe nem sequer, nem quer saber, e não tem dó de mim. Divertem-se. Mais adiante. O que mais fazia Ivan Ilitch sofrer era a mentira. Aquela mentira aceita por todos, não sabia por quê, de que ele se encontrava apenas doente e não moribundo, e que seria suficiente repousar e seguir à risca o tratamento para arribar. E, no entanto, sabia perfeitamente que, por mais coisas que fizesse, tudo seria inútil e os sofrimentos se prolongariam ainda mais cruéis até a morte. Somente Gerassim compreendeu-o e compadeceu-se. E era por isso que Ivan Ilitch só se sentia bem na companhia dele. Mostrava-se aliviado quando Gerassim segurava-lhe as pernas, às vezes por uma noite inteira, e se recusava a ir para a cama. Gerassim, o seu criado pessoal, era o único que não mentia, e tudo indicava que também era o único a compreender plenamente o que se passava e não considerava necessário ocultá-lo. Singelamente, condoía-se do patrão, tão fraco e esquelético. Num diálogo entre Ivan Ilitch e a sua esposa. O que é que tu queres? Foi a primeira coisa que ouviu claramente. O que é que tu queres? O que é que tu queres? Repetiu. E respondeu, o que eu quero é viver. Viver sem sofrer. Perdão, esse é um diálogo de Ivan consigo mesmo. E novamente prestou atenção e tão concentradamente que nem a dor o desviava. Viver como? Perguntou a voz interior. Ora, viver como sempre vivi. Bem, agradavelmente, respondeu. Como viveste antes? Bem e agradavelmente, tornou a voz. Mas o que significa isso, afinal? Por quê?
impossível. A vida não pode ser assim, tão sem sentido e nojenta. Mas se ela foi tão nojenta e sem sentido, por que devo eu morrer e morrer sofrendo? Alguma coisa positivamente está errada. Talvez eu não tenha vivido como deveria, acudiu-lhe de súbito. Mas de que sorte se eu sempre procedi como era preciso? E imediatamente afastou a única hipótese possível para o enigma da vida e da morte. Ou seja, a questão das escolhas. Por fim, vamos ler o último capítulo, capítulo 12, que é bem curtinho. A partir daquele momento, começaram os gritos, que se prolongaram por 3 dias, e tão horríveis que não se podia ouvi-los, mesmo através de 2 portas fechadas, sem que os nervos não se abalassem. No mesmo instante em que respondera a mulher, compreendera que estava liquidado, que chegara ao irremediável fim, mas que as suas dúvidas permaneciam sem resposta. Ai, 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 gritava em diferentes tons. Começara por um não quero e continuara naquele ai, 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 sem interrupção. Durante 3 dias inteiros, nos quais o tempo deixou de existir para ele, debateu-se contra aquele saco negro, para dentro do qual era empurrado por uma força invisível e irresistível. Debatia-se como um condenado à morte, nas mãos do carrasco, sabendo que não poderia escapar. E a cada segundo, percebia que, não obstante seus desesperados esforços, mais se aproximava daquilo que o atemorizava. Sentiu que a sua agonia era devida à penetração no saco negro, e ainda mais pelo fato de não poder escorregar logo para dentro dele. E o que o impedia de entrar era a convicção de que a sua existência tinha sido boa. E tal justificativa o retinha, impedia de ir para frente e o torturava mais que tudo. Súbito, uma força desconhecida vibrou no lado do seu peito. Um violento golpe que lhe cortou a respiração e ele entrou no saco e, lá bem no fundo, viu brilhar uma luz. Experimentou, então, o que antes já experimentara num trem, quando pensava que estava trancado para a frente e o trem recuava. Bruscamente, verificara a verdadeira direção da marcha. Sim, era tudo outra coisa, pensou, mas não tem importância. Pode-se ainda fazer aquilo. Mas aquilo, o quê? Perguntou, e de repente ficou sereno. Acabou, disse alguém perto dele. Ele ouviu a palavra e repetiu-a na alma. Acabou a morte. A morte já não mais existe, ainda pensou. Aspirou profundamente, deteve-se a meio, inteiriçou-se e morreu. E assim termina a novela de Tolstói. Muito bem. Vamos abrir, então, né, para perguntas, comentários, e na semana que vem nós conversaremos a respeito de alguns trechos de um romance que está sendo escrito pelo nosso colega Evaldo.